E fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Um mês abençoado pra gente, uma semana próspera aí de realizações, um mês cheio de conquistas aí, que tenhamos um mês financeiramente falando espetacular, com disciplina, muita coerência. Mas me fala aqui, como que foi? Como que você foi no pregão de hoje? Como que foi o seu planejamento? Você se programou esses últimos dias, se programou hoje, cumpriu aquela meta que você falou: esse mês eu vou ser extremamente disciplinado, esse mês eu não fujo do operacional, esse mês eu não estopo o meu dia cheio ali fazendo besteira. Esse mês aquele combo de ideias que a gente coloca antes do pregão começar, todo início de mês, todo início de semana, você conseguiu ser fiel a isso? Vamos lá, vamos comigo aqui. Fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou dar um panorama bem interessante do dia de hoje, tá? Teve uns insights aqui que eu achei bem legal. E espero que você aproveite, entenda e o principal, aplique, tá ok? Felipe, eu quero aplicar, mas eu tenho dificuldade, cara. Vem comigo, fica comigo. Conheça um pouco mais do nosso trabalho, link na descrição desse vídeo. Você vai fazer parte do nosso time, vai entender, vai aplicar e vai desfrutar. Enquanto você lucra, você aprende. Enquanto você aprende, você lucra. Não perca mais tempo, clique na descrição desse vídeo, deixe seu joinha também, tá? Depois de preencher o formulário, deixe seu like, comentário, compartilha, se inscreva no canal e vamos aqui sem mais delongas. Você tem a obrigação de clicar todos os dias? Só porque o mercado está com algum contexto, você tem a obrigação de executar? Ah, mas é porque eu achei que um cenário ali já era o suficiente, eu cliquei e operei. Acertei ou errei? O resultado, queridos, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu acho que pouco importa, sabe por quê? Porque se você tá fazendo um trabalho bem feito, o resultado negativo de hoje vai ser uma sequência de gains amanhã. O resultado positivo de hoje vai se perpetuar. Só que depende de você. E muitas das vezes, a conversa que eu tenho com os meus alunos, o papo que eu tenho com algum seguidor que interage comigo lá no Instagram, até mesmo aqui no YouTube, que manda mensagem pra mim, ex-aluno que ainda troca ideia comigo, é sempre o mesmo. Ah, mas é porque eu perdi a linha na hora que eu estava ali operando. Ah, é porque hoje eu fugi do meu operacional. É porque eu vi o mercado indo para um lado e eu quis só fazer o oposto. E sempre a mesma conversa. E essa conversa ela se perpetua por quê? Porque a gente está jogando um jogo de achismo. Muitos de nós aqui, eu me incluo em alguns momentos, já me incluí muito mais antes e hoje estou com, graças a Deus, conseguindo combater isso, jogando o jogo do achismo, aquele jogo de eu acho que o mercado vai subir. Não, já caiu demais. Não, já chegou num ponto aqui porque não tem lógica. Não pode continuar fazendo isso não. Tem que corrigir agora. Não, é porque já fez. Não. Esse jogo aí é de amador. Nós não estamos aqui para jogar que nem criança, tá? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Profissional não fica contando com a aleatoriedade de uma. Não. Para com isso. Amadureça de uma vez por todas, cresça de uma vez por todas, siga firme em fazer o que é certo. Você já sabe o caminho, você só não tem coragem de renunciar o seu ego. Então a gente precisa ter essa maturidade. Hoje eu vi isso e eu até falei com o pessoal lá na sala, falei, cara, olha o que está acontecendo no pregão de hoje. Não tem como executar uma compra porque o mercado não tinha manipulado, né? Vou mostrar para vocês num gráfico de um minuto. Mas depois o mercado só caiu. Eu não participei da venda. Eu vou ficar tentando comprar. Eu tinha duas marcações importantíssimas. Eu tinha essa marcação, que eu até falei com o pessoal, isso aqui é um baita ponto de liquidez. E eu tinha essa marcação, que eu falei, isso aqui também para mim é um baita ponto de liquidez. Só que um detalhe atrapalhou essas duas compras. Eu queria comprar aqui abaixo e eu queria comprar aqui abaixo. Só que uma coisa influenciou para a minha falta de execução. Muito simples, eu bato muito na tecla para vocês. Movimentações onde o preço falha topo ou o principal. Dois pontos muito próximos um do outro. Não rompeu o mais extremo, tomem cuidado. Ali ainda tem liquidez, mas se não mudou a característica, tem algum problema aí. Vamos traduzir o movimento de sexta-feira para interpretar hoje. É como se você estivesse chegando agora na frente do gráfico. O que aconteceu hoje você ainda não sabe, tá? Eu tenho um topo, bacana, legal. Eu tenho toda essa liquidez que o mercado ainda está deixando aqui. Eu tenho um fundo rompido, mas até então
muito complicado. A dica de passagem, sexta-feira foi um baita de um movimento vendedor aqui, foi absurdo a venda de sexta, o primeiro FVG do dia. Stopzinho ficou um pouquinho salgado, mas depois o mercado, depois de muito tempo, o mercado conseguiu romper. Mas beleza. O mercado rompeu. Então eu tenho um topo, não tinha ainda uma correção nos 50%, tá? Porque eu precisaria esperar esse rompimento acontecer e a volta. O rompimento aconteceu. E quando acontece, o mercado voltou. Quando volta, deixa para mim o quê? Um novo topo, que foi muito interessante porque ficou bem como um cenário de liquidez, tá? Felipe, então por que você quis comprar? Porque, obviamente, quando eu vi essa manipulação nesse fundinho aqui, eu acreditei que isso aqui poderia ser um baita de um movimento de interesse para a reversão, ou seja, o mercado subir. Só que deixar uns detalhes aqui importantes. Quando o mercado abre hoje, fez esse candlezão de força, eu falei assim, opa, agora eu já vou querer ser comprador desse índice nessas regiões, caso ele volte. Só que o detalhe, que detalhe, Felipe? O candle número 2 do gráfico de 5 minutos. Além dele ter devolvido tudo na própria vela, não rompeu o topo principal aqui do dia. E aí, o que foi a minha expectativa? Opa, não rompeu. Pode ser que isso aqui tudo seja uma liquidez que está aí deixando para o mercado voltar para consumir. Só que num cenário vendedor, ou seja, num cenário de baixa, quando o mercado faz esse movimento, quer dizer que isso daqui é o meu choque. Eu tenho que respeitar, mesmo acreditando no cenário de liquidez, eu tenho que respeitar que a tendência ainda é vendedora. Não tinha reversão. Você não pode cair em armadilhas internas, tá? É como se esse movimento todo aqui fosse uma bandeira, ou seja, o mercado falhou na reversão e está entregando o movimento. Só que você se acostuma a ver uma barra e se desesperar e não prestar atenção nos detalhes. E nessa hora você acaba indo de arrasta em um trade por um detalhe tão besta. E isso daqui minou a minha ideia de comprar. Obviamente, a minha ideia de comprar, por mais que eu queria muito aqui embaixo, eu fiquei bem interessado nela, nessas regiões internas aqui, que o preço também não conseguiu. Então, falando dos 5 minutos de hoje, queridos, só lamentar. Vamos lá para o gráfico de 1 minuto. Eu falo muito do primeiro FVG do dia, sou fã do primeiro FVG do dia. Sexta-feira foi absurdo o primeiro FVG do dia. Mas olha aqui comigo no dia de hoje. Abriu fundo, abriu topo. Eu vou ser comprador nesse primeiro FVG com o mercado subindo reto e caindo reto? Ah, mas é porque, cara, não tem mais é porque. Eu sempre defendi a teoria do mais que o primeiro FVG é muito importante, eu valorizo demais a execução dele. Para mim, a falta de uma liquidez, de uma indução, me atrapalha um pouco. Aí eu ainda pensei, eu falei assim, ó, vamos prestar atenção, queridos, que esse cenário aqui pode ser o principal pra gente, que é a liquidez abaixo do FVG. Então ele pode estopar e acabar voltando. Então vamos esperar para ver o que acontece. Quando ele firmou aqui, eu vou mentir pra vocês não, eu já estava com a ordem, a mão já estava no shift, segurando a ideia de sustentar uma ponta compradora para jogar esse mercado lá na máxima, manipular o topo lá e tudo mais. Aí ele fez o primeiro candle positivo, eu falei, ó, não rompeu, mas beleza, vamos ver o segundo. O segundo, quando falhou, eu falei, isso aqui já tá com uma carinha bem feia, tá? Então não tá tão interessante. E aí acabou que ele acabou acelerando aqui para baixo. Eu simplesmente continuei com a mesma ideia, falei, agora vamos pensar na manipulação de fundo. Ele veio, conseguiu confirmar o fundo aqui, fez a tentativa de rompimento. Eu falei, bacana, isso aqui tá tudo dentro dos conformes. Vamos esperar o que? A possibilidade de um choque interno, que é a mesma coisa que eu expliquei para vocês ali de cima. Felipe, o que você não pensou em vender? Onde que eu vendo aqui, abençoado? Me fala onde que eu vendo. Ah, mas é porque daria para ter vendido, daria para ter... Eu não vejo essas operações. Eu tento manter uma coerência operacional, até mesmo nos dias que eu não consigo executar uma operação, para passar para vocês o que você deveria ter feito, ou no caso de hoje, não ter feito nada. E aí o preço não conseguiu romper. Eu até falei com o pessoal que aqui eu tava bem com muita vigor nessa tentativa de compra, tá? Quando o preço falhou esse fundinho aqui, ó, eu pensei, aqui vai dar para comprar uma vez. Mas por que eu não comprei? Mesmo contexto aqui de trás, porque chegou num topo muito próximo aqui, que eu já estava de olho, e ele não conseguiu romper.
Cara, dois pontos muito próximos um do outro, o preço não consegue dar continuidade, tem alguma coisa errada. Ah, Felipe, mas não tinha corrigido os 50% ainda, então valia a pena a ponta compradora. Concordo, e de certa forma, não te julgo se você tentou essa compra aqui, por mais que tenha tomado um stop ali, mas eu prestei atenção nesses detalhes. Se hoje foi um mérito ali de não ter tomado um stop na ponta compradora, bacana, mas presta atenção, pontos muito próximos um do outro, bato tanto nessa tecla por tanto tempo que você precisa ficar atento nesses pormenores, é nesses detalhes, e são essas coisinhas aí que diferenciam o resultado lá no final do mês, no final de um ciclo, para você sacar de quem tem resultado positivo e de quem não consegue, de quem não consegue sacar, de quem não consegue ter um resultado de verdade, saudável e palpável, tá? Me ajuda a te ajudar. E aí o preço continua a queda ali. Eu sinceramente, depois que eu vi, deu 10,5, o mercado não conseguiu fazer uma reversão e não conseguiu entregar, eu continuo na mesma ideia. Ah, Felipe, tinha um fundo aqui, o mercado rompeu. Travou, concordo plenamente, travou aqui. Falei a mesma coisa, vamos esperar um minuto de extração para a gente sustentar uma compra. Como que eu sei onde eu vou ter uma oportunidade para comprar ou não? Sim, pensei muito em comprar nesse IFVG aqui, que para mim estava espetacular para poder batalhar essa compra. Novamente, existe um atenuante aqui que me atrapalha bastante. Felipe, mas ele deu 600 pontos, deu calor e tudo mais, não teria estopado, beleza. Mas eu não comprei. Por quê? Cadê a estrutura aqui que eu defendo com vocês? Imagina só, o preço está caindo, caindo, caindo. Mesma coisa que está acontecendo aqui. Quando ele caiu aqui que eu marquei o fundo. Aqui foi o meu primeiro topo. E eu pensei, se aqui é o fundo e aqui é o topo, onde está a liquidez? Inicialmente falando, a tendência ainda era de baixo. Então, o meu primeiro ponto ainda era liquidez aqui. E só que o mercado foi romper e consumir liquidez aqui. Então, a partir de agora, o meu novo topo era esse. Então, era a partir daqui que eu estava considerando a compra. Mas por que você não vendeu? Porque eu não estava olhando para venda, cara. Difícil, eu não consigo vender no fundo. Ah, mas ele trocou polaridade aqui atrás. Ah, mas tinha tanto contexto, o mercado estava forte. Tinha esse FVG dos 5 minutos. Você podia ter refinado, sim. Mas eu não consegui, cara. E mesmo isso, obviamente eu não estava na frente da tela nesse horário aqui, né? Porque esse horário já tinha passado, eu estava aqui, ó, 10h50, eu ainda estava aqui atento. Mas eu não me posicionei. Dei uma pipocada nessa hora aqui e não quis me posicionar aqui só depois, tá? Que eu fui dar uma analisada. Mas aqui também ficaria na mesma situação, de novo, mantendo essa coerência. E obviamente, quando o preço falha, aí sim começa a sua ideia mais coesa de batalhar uma ponta vendedor. Então, pro pregão de amanhã, eu tenho um mercado travado. Eu estou falando bastante, né, de movimentações quando o preço fica muito agressivo para um lado e você vê depois desse lado agressivo essa tentativa, seja deriva ou reversão mesmo. Então, minha ideia principal seria esse movimento aqui para a gente consumir essa liquidez, tá? Então, eu ficaria muito atento a esse contexto aqui. Esse topinho duplo. Não, Felipe, esse negócio aí de subir tá muito difícil, cara. Esse mercado é queda contínua aqui, ainda tem muito espaço para cair. Então a gente vai trabalhar a favor desse movimento. Você vai traçar igual estava aqui na tela no início, mínima e máxima, 50%, vai trabalhar sempre acima dos 50%. O que eu tenho aqui acima dos 50%? Esses pontos de interesse. Esse FVG aqui que eu acho muito interessante e ele pode ser uma ponta de atenção legal, tá? E obviamente o lado topo, que é esse bacaninha aqui de cima, que também era onde estava marcado. Fechou? Sem loucura, paciência e muita atenção. No mínimo dólar já acontece um movimento oposto, tá? Achei muito complicado esse trade do dólar aqui, mas acabou dando uma oportunidade. Para quem é agressivo, foi bem de boa, conseguiu surfar esse movimento vendedor. Para quem é mais cauteloso, teve que esperar um pouquinho só na base da taxa, que esse trade acabou encaixando, tá? Observa um movimento do dólar, também em queda do pregão de sexta-feira. O que é mais importante para você? A tendência ou o movimento do dia? A tendência principal somada o dia anterior mais o atual ou a tendência do dia? Eu gosto de observar ambos os movimentos, mas para mim o principal movimento do dia, tá? Isso aqui para mim é inegável, eu não tenho dificuldade em assumir e usar isso como minha referência. Só que a tendência do mercado no pregão de sexta-feira ainda era de baixa. Hoje ele abriu rompendo. Esse rompimento
Não olha para o resultado final não, tá? Mas olha para esse tipo de rompimento. Isso aqui tá com cara de fato que o mercado tá querendo cair. A primeira vela do dia, segunda na verdade, né? Faz uma queda, devolve. E as outras vêm, mas também não conseguem se sustentar. O que que é isso daqui? Acabei de explicar o que aconteceu lá no índice. O que que é isso? Esse movimento. Então é impulsão, deriva. Olha essa vela de reversão aqui de 10 e 10. Reversão absurda. Candle muito agressivo. Então se você está olhando só para o pregão do dia, o que que você vai observar? Você fala assim, eu vou querer comprar. Só que me fala, não rompe. O bacana na hora de falar assim, agora eu vou subir. Cadê o rompimento? Ele não consegue dar continuidade. Tem uma vela bem agressiva sim. Cadê aqui? Do mesmo jeito que eu chamo a atenção, e aqui muito mais do que na mínima, cara, é muito detalhe. Olha o tempo que o preço ficou travado aqui, foi mais de 1 hora preso nessa caixinha. Então o mercado fazendo um rally, uma base e um drop, e depois do drop vem fazer um reteste, e aí você soma ao movimento de sexta-feira, a uma zona de interesse, ao rompimento, mesmo que não foi dos melhores, mas acabou confirmando essa queda, e o preço fez uma exaustão, ou seja, estopou todo mundo que estava vendendo fundo. Essa barra aqui de 10 e 10 é uma barra de exaustão, é barra de stop hunt, é barra que vem tirar a galera afobada. E tirou todo mundo com maestria. Porque eu te falei que você tem que ter muita paciência nesse tipo de trade aqui. Eu não gosto, tá? Mas é um trade que você tem que ter muito critério para executar. A região era boa de vender? Se você falar, concordar que sim, ótimo. O que você deveria ter olhado? Se eu já executei, meu stop está aqui acima e não sou estopado. Se eu não executei, estou esperando uma confirmação dentro da minha região, tá perfeito. O que você vai observar? Manipulou. Tem choquezinho interno? Não. Manipulou. Tem choquezinho interno? Tem. Então você já pode ser um vendedor aqui no reteste nessa situação. Eu preferi esperar um pouquinho mais, porque aqui está muito travado. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia marcar uma LT assim. Eu poderia marcar um choque bem mais tranquilo assim. Por quê? Porque a partir do momento que eu vi que o mercado segurou numa zona de interesse, a partir do momento que eu vi que o mercado fez tentativa de rompimento e falhou e reverteu, essa zona toda aqui já vai ser convertida em uma estrutura. Tudo que eu falei que no índice não aconteceu, o dólar entregou. Vai ter dia que o mercado vai ter, o dinheiro vai estar no dólar e não vai estar no índice. Vai ter dia que vice-versa. Na maioria dos pregões que eu estou vindo trazendo para vocês esses estudos, o dólar tá uma canseira, mas o índice tá uma belezura. E aí você tem um trade de confirmação, stop muito tranquilo. Você pode até colocar o stop técnico aqui, ó, 5,5 e alvo na mínima da estrutura ou na mínima do dia. Que ambas, o mercado foi bem tranquilo. Mas esse é um trade que, olha só, 1 hora da tarde. Você ficou esse tempo todo na frente da tela para esperar essa execução que sim, foi perfeita. Sim, Filipão, eu tive essa paciência, tive essa leitura, foi bênção demais esse dia de hoje. Ótimo. Você começou com tudo. Não, Filipão, eu me travei, tentei operar no início do pregão, não vi nada, acabei não fazendo nada, acabei tomando stop de graça. Mesma coisa do sim, de que eu falei no início. Cuidado com o achismo, com o amadorismo, tá? O mercado acelerou. Isso daqui pra mim não é rompimento, isso daqui tá com muita cara de liquidez pela dificuldade que tem. Deixou uma deriva e tá iniciando a reversão. Então, para você que acredita nesse cenário, sou fã na possibilidade de acontecer algo nessa ideia. Para você que acredita no movimento de continuidade para baixo, essa reversão tem que consumir alguma liquidez, ou criar sua própria liquidez, ou gerar um movimento aqui para a gente conseguir sair dessa zona. Como aqui ficou muito tempo travado, eu marcaria algo assim, tá? Analisando e aguardando alguma dessa liquidez aqui sendo consumida, algum desses pontos aqui do mercado buscando para desenvolver. E se acontecer, cara, perfeito. Ou seja, o preço confirmando algo nessa pegada aqui de cima, manipulando toda essa zona aqui, ó, distribuindo essa grana aqui nesse topo e aí sim entregando a rapadura. E se vier uma alta, eu tenho uma expectativa boa aqui para buscar esse topo aqui de trás, tá? Porque é um topo bem legal, porque depois que o preço consumir, e se consumir essa liquidez acelerando, nós vamos ter caminho livre para o mercado buscar esse topão bonitinho aqui. Pode ser para o pregão de amanhã? Pode. Mas pode ser para o restante da semana? Vamos ficar atento. Esses estudos, eles não servem só por dia, tá? É um contexto. É você analisar, aguardar e o principal, acreditar. Fechou?
Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, preencha o formulário, não fique de fora, venha participar junto com a gente, entendendo, aprendendo e lucrando. No mais é isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!